Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os principais assuntos do momento e sempre com um convidado muito especial. Boa gestão pública dá voto. Esse truísmo é ilustrado pelo exemplo de Minas Gerais. O governador Romeu Zema herdou um estado que estava quebrado e desmoralizado em janeiro de 2019. O rombo fiscal impediu o governo a pagar salários em dias de servidores públicos e contingenciava repasse para as prefeituras mineiras. Hoje, salários são pagos em dia e repasses para os municípios são honrados. A segurança pública era um desastre. Hoje está entre as 5 melhores do país. A educação pública era lastimável. Hoje tem a 3ª melhor do Brasil. O problema é que, às vezes, o eleitor tem memória curta e esquece como um governo ruim afeta a sua vida, o seu trabalho e o seu negócio. Já se passaram 8 anos desde a péssima gestão do governo petista de Fernando Pimentel. Agora, o Estado está arrumado e desperta o apetite eleitoral de muitos pretendentes. Mas o vice-governador Matheus Simões participou desta transformação de Minas desde o primeiro instante. Primeiro, como secretário-geral do governador Zema e depois como vice-governador do estado. Ele pretende disputar a eleição em 2026, conquistar o governo estadual e garantir que Minas Gerais continue avançando. Assim como Dom João VI disse ao príncipe Dom Pedro antes de deixar o trono, Zema deve ter dito ao vice-governador Matheus: tome o governo de Minas antes que algum aventureiro lance mão dele. E para falar sobre Minas Gerais e o seu futuro, eu recebo o vice-governador Matheus Simões. Matheus, seja muito bem-vindo. Obrigado, Davi, uma alegria estar aqui com você. Matheus, Foi mais ou menos isso mesmo que o governador tem me dito. Falou para você, fica de olho, porque senão algum aventureiro toma o meu lugar e aí Minas vai entrar em outra situação complicada. É difícil, né? Pensar que outro dia a gente estava tentando pagar as contas do Fernando Pimentel, o governador olha para isso e fala: não, pelo amor de Deus, sacrifício demais para devolver o ouro para o bandido. Mas olha, então vamos recapitular rapidamente. Minas estava numa situação fiscal dramática, vocês conseguiram arrumar a situação fiscal e atacar problemas muito urgentes hoje no Brasil, que é a questão da segurança pública e principalmente a educação. Conta um pouco como foi um governador inexperiente que conseguiu fazer essa grande virada e você também, como secretário-geral que tinha sido vereador, mas também não tinha tido ainda uma experiência no executivo. Como é que foi esses neófitos chegarem numa máquina tão complexa como é o governo mineiro e fazer essa transformação? Dávila, você sabe que eu, quando ainda avaliava cursos de direito no país, fui ver a proposta de curso de direito da GV aqui em São Paulo e me pareceu estranho, porque a GV estava lançando um curso em que, por exemplo, administração, direito administrativo, era tratado na parte pública e privada ao mesmo tempo com os alunos. Eu fiquei olhando para aquilo, me causou uma certa estranheza. Eu fui olhar o resto do mundo e percebi que aqui no Brasil a gente tem um hábito ruim que a gente herdou da França de separar a administração pública de administração privada como se esses dois mundos fossem mundos separados. E, na verdade, administrar é administrar. É tomar a decisão difícil de onde aplicar recurso que não é suficiente para fazer tudo o que a gente gostaria de fazer. É assim que funciona dentro da empresa, é assim que funciona dentro da casa de um pai e de uma mãe de família, é assim que tem que funcionar no governo do Estado. Acho que o que o governador Romeu Zema e eu fizemos foi, na verdade, entrar para dentro do governo e perceber que não é diferente recuperar uma empresa em crise, uma casa em que as pessoas estão muito endividadas, ou recuperar as finanças do Estado, são, na verdade, o mesmo desafio. Se a gente pensar lá atrás, quando eu cheguei para fazer a transição de governo, eu chefiei a transição em 2018, e a gente foi fazer seleção dos secretários, para ao invés de dividir o espaço técnico do governo entre os partidos, a gente trazer as pessoas certas para as posições certas. E que até hoje a gente consegue ter um secretariado em que nenhum partido é dono de nenhuma pasta. Como é que isso fez diferença para a gente? Eu às vezes converso com outros governadores ou com outros secretários, eles acham que isso é só um discurso. E que, na verdade, a gente divide, mas a gente não fala. A gente não divide. E aí o dinheiro começa a dar, porque eu não vou gastar dinheiro onde não precisa, nem na direção que não precisa, porque toda a estratégia é unificada, não é uma questão de centralização, é uma questão de uniformização, para a gente andar todo mundo na mesma direção ao mesmo tempo.
Com isso, em 3 anos, a gente pôs as contas em dia e conseguiu começar a voltar a fazer investimento para ter resultado em educação, ter resultado em saúde, ter resultado em segurança e também começar a ter resultado em infraestrutura. Não é uma coisa de outro mundo, é fazer o básico bem feito. A gente tem feito o básico bem feito em Minas Gerais nesses últimos 7 anos. Agora, o básico bem feito, além dessa qualidade de gestão que o governador Zema e que você também tinha, tem uma outra coisa importante. Como a vitória foi uma surpresa, não precisou fazer muitas coligações e não teve que lotear o governo. Só que agora a situação é outra. Você, na verdade, está numa situação que vai disputar o governo do Estado, sendo governador, e vai ter que criar uma aliança grande de partidos. Dessa vez, será que terá a mesma autonomia ou vai ter que negociar um pouco mais para poder acomodar num eventual mandato de Matheus Simões no governo de Minas? Me perguntaram no domingo, num almoço de família, o que eu achava que era a principal diferença entre o primeiro mandato do Zema e o segundo. E eu disse que certamente é o fato de a gente ter apoio na Assembleia. Nós hoje temos 52 deputados na Assembleia, quando a gente tinha 30 apenas no primeiro mandato. Então a gente tem a maioria da Assembleia. E aí perguntaram se isso era por conta da coligação que nós fizemos para a campanha. E claramente não é, porque o principal partido da minha base de apoio hoje, por tamanho, é o PSD, com 11 deputados. E chegando a 13 agora com as últimas 2 filiações. E o PSD não estava conosco na coligação, ao contrário, era o partido do nosso opositor, Calil, que foi derrotado no primeiro turno. Mas essa capacidade de construir é importante para a eleição. Então, eu estou num processo de construção. A vantagem é que, como nós passamos os primeiros 4 anos do mandato sem nenhuma participação de partido dentro do governo, e no segundo mandato a gente conseguiu estabelecer uma forma de participação que não seja uma intrusão na tomada de decisão administrativa, eu tenho certeza que a gente vai conseguir continuar esse mesmo caminho, até porque eu sou mais duro que o governador nisso. As pessoas já são, até tem que combater essa fama minha de durão demais, que as pessoas às vezes ficam preocupadas. O que a gente decidiu? Que é muito importante, quando eu tenho um cargo regional, ouvir o deputado. Ele é que está na base, ele é que sabe. Então eu tenho uma superintendência, uma diretoria local, uma coordenação. Eu faço o processo seletivo, que para a gente existe para todos esses processos. O Transforma Minas é um paradigma nacional em forma de selecionar a gente. Mas na hora que eu tenho os últimos 3 nomes, é óbvio que eu ouço o deputado, é óbvio que eu ouço o prefeito. Isso valoriza a liderança local, por outro lado, me dá a segurança que aquela pessoa é uma pessoa alinhada. Afinal de contas, a gente está ali para exercer o mandato que o governador foi eleito para exercer, eu tenho que ter gente alinhada na ponta. Mas eu não abro mão da cabeça técnica no comando das secretarias. Pra você ter ideia, Dávila? Eu tenho 2 secretários que são políticos, dos 14. O secretário de governo, tem que ser mesmo, porque ele quem lida com os deputados, e a secretária de Desenvolvimento Social, que é uma deputada licenciada do PL. Mas não é troca de espaço com o partido, tanto é que o PL em Minas Gerais, na Assembleia, tem uma parte grande da bancada que vota com o PT continuamente. É uma bancada o PL vota com o PT? É uma coisa muito curiosa em Minas Gerais. Então, essa deputada está lá não é por conta do PL, porque o PL continua fazendo parte grande do PL, faz oposição ao governo Zema em Minas Gerais, votando sempre com os deputados do PT, mas a deputada está lá. Por quê? Porque ela tem condição de entregar o que a gente precisa de desenvolvimento social, não tem relação com o partido. Inclusive, é uma pasta que normalmente o PL nem é muito afeito a ela, né? Que é a pasta de desenvolvimento social. Acho que isso é importante, a gente não separar feudalização, e não tem a ver com cargos, não. Isso tem a ver com gestão orçamentária. Porque se você entrega um naco do orçamento para um partido e fala, faça o que você quiser, por mais bem intencionado que o partido seja, você não vai conseguir avançar com as políticas públicas, porque algumas políticas minhas de desenvolvimento social conversam lá com a educação. E eu preciso que eles estejam sintonizados, conversam com a agricultura, por conta das famílias que produzem merenda para as minhas escolas. Então a gente vê que isso tudo é circular. Se a gente não tem uma orientação unificada, a gente perde energia. Isso eu não vou perder, não. Os partidos estão vindo, PP e União já vieram, já declararam apoio, o PSD está numa conversa muito avançada, temos conversas com Podemos e Solidariedade já declararam, DC e PMN também, o Novo é que está liderando tudo isso. Vamos ter uma coligação grande sem abrir mão dos princípios que orientaram o governo Zema até aqui. Agora, você acabou de dar uma informação importante, que o PL parece que é um partido que está meio ali. Ele vai lançar candidato ou vai fazer parte da coligação Matheus Simões? O político mais importante de Minas Gerais hoje, pensando para o futuro, na minha opinião, é Nicolas Ferreira. Sim. Não é só pelo volume de votos de Nicolas, é pela voz que ele representa.
E o Nicolas, para mim, então, é uma entidade separada dentro do PL. Tanto que eu trato com o PL, trato com o Valdemar, trato com o Domingos Sávio localmente, mas trato com o Nicolas em separado. Eu acho que o Nicolas merece um cuidado e um respeito, porque ele é muito jovem, muito importante dentro do Congresso, e ele representa um futuro para a direita no Brasil que a gente tem que zelar por ele. Do mesmo jeito que a esquerda zela pelo João Campos, nós da direita temos que zelar pelo Nicolas Ferreira, independentemente dos partidos. Nicolas, à parte, o PL em Minas se divide entre um grupo sindical muito forte, parte ligada à segurança pública, mas parte ligada aos servidores como um todo, que eu respeito, mas que tem pautas muito parecidas com as pautas da esquerda. Então é curioso que lá em Minas, normalmente, vou dar um exemplo concreto agora. Quando a gente começa a discutir alguns temas do Propag, é muito comum a gente ver a defesa do PL alinhada à defesa do PT em alguns temas. A gente tem trabalhado um deputado de cada vez, mostrando que a gente precisa lembrar que há uma divisão entre o liberalismo econômico e o estatismo que a gente tem que preservar nessa hora. E aí a gente consegue, ideologicamente, trazer o PL de volta. Mas é muito curioso. Lá em Minas, eu não acredito que o PL tenha candidato ao governo do Estado. O nome natural seria o de Nicolas, mas perder o Nicolas no Congresso custaria muito caro para o Brasil. A gente não pode fazer isso nesse momento, especialmente que a gente precisa de um Congresso mais forte, mais alinhado com o povo brasileiro. O risco talvez que exista Valdemar disse isso essa semana, de talvez lançar o Cleitinho como um candidato do PL em Minas. O Cleitinho não é do PL, o Cleitinho é do Republicanos. Mas eu não estou preocupado com isso, não. Acho que o senador Cleitinho começou na política junto comigo, foi vereador ao mesmo tempo que eu. Ele também tem um perfil de parlamento, o perfil vocal. Diferente de Nicolas, que eu acho que vai fazer uma transição para o executivo em algum momento, não acho que esse é o caminho natural do Cleitinho. Não tenho conversado com ele para a gente tentar ter uma frente unificada. Isso não acontecendo, a gente não abre espaço para a esquerda de Lula ir para o segundo turno. Se a gente começar a dividir, pode ser que o Lula consiga colocar alguém no segundo turno e aí... Eu não queria dar palanque para Lula no segundo turno em Minas Gerais. Queria que ele não tivesse como ir ao Estado. Vamos ver como é que vai andar. Seria muito importante para a eleição presidencial. Agora, existem divisões, tem o próprio PSD, né? Nós temos Rodrigo Pacheco, muito alinhado ao presidente Lula, tem um ministro, né, Alexandre Silveira. Como é que estão essa situação do PSD apoiando a sua candidatura ou lançando um nome para compor, inclusive, com Lula no colégio eleitoral importante? Porque o que você está me dizendo é que o PT não tem candidato competitivo, vai ter que ter um dissidente de um desses candidatos para que Lula tenha algum palanque relevante em Minas Gerais. O mineiro decidiu que não quer mais o PT, de jeito nenhum. Pra você ter ideia, Dávila, nossa base de apoio venceu 804 prefeituras em Minas Gerais. 49 prefeituras apenas foram vencidas pela esquerda. Então, os nossos partidos da base venceram 804 prefeituras. O que isso significa? Que o PT vai ter que se camuflar de centro para poder lançar um candidato em Minas Gerais. Ele vai ter que correr atrás do nome de centro, é por isso que foram atrás do nome do senador Rodrigo Pacheco. O senador, no entanto, ele não tem eco dentro do partido em Minas. O PSD de Minas é um partido alinhado à centro-direita. O partido está agora com mais de 150 prefeitos, são todos prefeitos nossos que foram eleitos falando do Zema, que me recebem nas cidades como o pré-candidato deles. Os 13 deputados estaduais deles são todos da nossa base, são aqueles que estão lá o tempo todo para defender o governo na primeira temática, na vitória e quando a gente tem dificuldade. Então é muito difícil para o senador Rodrigo Pacheco se viabilizar como candidato do PSD em Minas Gerais. Se ele quiser ser candidato, minha leitura é que ele vai acabar tendo de procurar um partido mais alinhado com o PT, que não é o caso do PSD em Minas. O próprio PSB, talvez. PSB ali. De bola, talvez bola, seja né? Um caminho natural. Ou talvez não ser candidato. Eu falo uma coisa sobre o Pacheco, e eu gosto muito do Pacheco, respeito muito o senador pessoalmente. Mas politicamente nós estamos realmente em mundos completamente diferentes. Mas eu digo que eu já ouvi falar de muita gente que queria muito ser governador de Minas e perdeu a eleição. Que não queria e ganhou, eu nunca ouvi falar. E ele não me parece ter essa vontade de ser governador nesse momento, né? Está com a cabeça em tribunal nesse momento. Agora, Matheus, o que mais te orgulha deste trabalho dos últimos 9 anos frente ao governo de Minas Gerais? Eu, durante muito tempo, tinha orgulho de ter posto as contas em dia e, portanto, de ver o servidor olhar para a gente, porque normalmente o servidor público olha para a gente, que é de direito ou é liberal, como um adversário.
até por uma forma meio equivocada da gente falar sobre o serviço público, a gente da direita. Porque nós que somos liberais, não podemos esquecer que há sempre a necessidade do serviço público. E às vezes eu acho que a gente perde o tom para fazer a crítica ao funcionalismo. Mas então, isso era o que me dava orgulho deles terem percebido que fomos nós que resgatamos os salários em dia, que fomos nós que voltamos a dar reajuste para as professoras, que fomos nós que aumentamos o valor do auxílio fardamento dos policiais, demos auxílio alimentação para o policial. Pô, é a direita que está cuidando do serviço público. Mas o tempo foi passando e eu vejo um programa que eu choquei desde o ninho, que é o Trilhas de Futuro. Sim. E esse programa, ele mexe muito com a minha cabeça por conta das experiências que eu vejo acontecendo na ponta, sabe, Dávila? A gente tem hoje 90 mil técnicos já certificados, trabalhando no mercado, formados pelo Trilha. 70 mil fazendo o curso nesse momento. Eu acabei de abrir 50 mil vagas, está com inscrição aberta, inclusive quem estiver aí acompanhando, trilhasdefuturo.mg.gov.br. E o que a gente oferece nesse programa? A possibilidade do aluno fazer um curso técnico pago por nós, ainda com auxílio alimentação e transporte, mas de um jeito que nunca foi feito no Brasil, porque quem escolhe o curso é o aluno. Não é que ele faz enfermagem porque na escola dele oferece enfermagem. Ele escolhe a escola que ele quiser. Ele escolhe a cidade que ele quiser, inclusive pode fazer fora da cidade dele. E ele faz aquele curso que a gente oferece porque tem vaga na cidade para trabalhar. Eu só ofereço vagas que existem. 150 cidades, 110 cursos diferentes, 50 mil vagas abertas. E aí você fala, Matheus, é legal por causa do volume? Aí eu vou conversar, conhecer as pessoas que fizeram. Encontro o caso, por exemplo, de um rapaz lá no Alto Paranaíba, que me contou que ganhava R$ 1.200 antes de fazer o Trilhas, agora está ganhando R$ 6.000, e que vai casar com a mãe do filho dele, com quem ele teve um filho com 17 anos de idade, depois do menino já ter 5 anos, e que o filho vai finalmente poder morar com o próprio pai. Ou quando eu ouço o caso de uma menina em Belo Horizonte, que conseguiu mudar de emprego e está ganhando bem agora, mas mais impressionante que isso, o irmão dela que tinha abandonado os estudos, voltou a estudar para poder fazer o Trilhas, porque ele também quer conseguir melhorar de emprego, quer melhorar de vida. E aí você resgatar nas pessoas a ideia de que a educação é o caminho para prosperar, é um negócio que faz muita falta no Brasil, Dávila. A gente tem que voltar a mostrar para as pessoas, especialmente para quem é mais pobre, que o caminho para a independência e para a autonomia é a educação. A educação perdeu esse papel em algum momento, eu não sei nem dizer onde foi. Eu, como professor, fico desesperado, às vezes, de ver que as pessoas deixaram de perceber que a educação é a melhor forma de você se transformar. Não é só autônomo intelectualmente, não, mas é você prosperar na vida. O Trilhas está resgatando isso. Então, eu acho assim, o Trilhas é hoje o que mexe com a minha cabeça. Quando eu falo do programa, mexe com o meu coração. Agora, vamos explicar para a nossa audiência no Brasil inteiro o que é o Trilhas do Futuro, porque é um curso profissionalizante, técnico, extraordinário, que vocês fizeram, inclusive em parceria com o setor privado para garantir essas vagas. Conta um pouco como é que nasceu o Trilhas, qual que é o tamanho dele hoje. E outra coisa importante, a valorização da educação profissionalizante. Essa mania que o brasileiro tem do bacharelado, todo mundo tem que ganhar diploma. Não, precisamos aprender a fazer algo que gera receita, emprego e dá emprego. Tudo começa em Minas com dados. O governador Romeu Zema é muito duro com isso. Então a gente tinha um dado. Minas estava reduzindo drasticamente o desemprego. Nós somos hoje menor desemprego do Sudeste, o terceiro menor do Brasil, menor na série histórica, nunca foi tão baixo em Minas Gerais como é hoje, 4,5% de desemprego. Menos desemprego que Espanha, França, Itália, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, todo mundo tem desemprego maior do que Minas Gerais nesse momento. Só que na hora que a gente olhava para a renda média nossa era menor do que a dos estados em volta. Menor do que Goiás, menor do que o Espírito Santo, menor do que São Paulo e Rio. E a gente descobriu que é porque a nossa mão de obra era menos qualificada. O governador falou, olha, só tem um jeito de resolver isso e não é com bacharelado, é com curso técnico. Então eu quero expansão de curso técnico. Começamos a bater cabeça com isso e eu levei para ele uma primeira proposta que, na verdade, antes de eu apresentar, falei, governador, a proposta que montaram não vai atender, porque é construir escola técnica e fazer concurso para professor técnico, montar laboratório. Até a gente fazer isso, acabou o governo. O senhor me dá mais 6 meses, eu vou voltar com a encomenda e volto para o senhor para o início de 21, então isso era 2020. E aí batemos muita cabeça e alguém falou, por que a gente não compra vagas de quem já existe no mercado? Sistema S, por exemplo. Eu compro quase 30 mil vagas do Sistema S todo ano. As outras escolas técnicas existem esparramadas pelo Estado. Trazer escolas de fora para oferecerem isso.
E aí a gente tem a flexibilidade de a cada semestre oferecer aquilo que o mercado está demandando. Ao invés de montar um curso que eu vou ter que passar 20 anos oferecendo o mesmo, que eu fiz um concurso para um professor de técnico em enfermagem. Então eu não posso mudar para programação de games no semestre seguinte. Levei a proposta para o governador, falei, governador, tem uma proposta, está aqui, eu consigo pôr de pé, é um modelo de charter, é um modelo de voucher, na verdade, né? Porque eu literalmente estou autorizando o sujeito a ir lá e comprar com o poder do governo do estado um curso de culinária ou um curso de técnico em eletromecânica ou um curso de técnico em irrigação e eu vou pagar por isso. E falei para ele, governador, a gente consegue lançar 5.000 vagas. Ele falou, Matheus, gostei do modelo, 5.000 vagas não me atende. O estado é muito grande, mas vocês vão fazer, o que vocês vão fazer com 5.000 vagas? Eu falei, bom, aí sentei com a minha equipe, conversei, cheguei a uma conclusão que dava para lançar 38.000 vagas. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vocês lançam 40.000 vagas, que não tem por que lançar 38.000 vagas, e ele tem razão. Ele falou, este semestre eu quero um outro edital no semestre seguinte. E a gente passou a lançar 40.000 vagas por semestre, e agora a gente lança 50.000 vagas por semestre. Dava para você ter ideia. 1,5 milhão de pessoas já fizeram as provas, já participaram do processo seletivo do Trilhas. Eu já pus para dentro 300.000 alunos que já rodaram dentro do sistema. Neste momento, eu estou com as inscrições abertas para 50.000 vagas, eu já tenho 300.000 inscritos e eu ainda estou com... Só tem 5 dias que eu abri a inscrição. Então, é um programa que ele está mexendo com a cabeça das pessoas por 2 motivos. Primeiro, a possibilidade de mudar de vida através de formação técnica, entendendo que bacharelado de 5 anos, para quem precisa trabalhar para pagar as suas próprias contas, não faz sentido e que o Brasil tem mais espaço hoje para mão de obra técnica do que para bacharel. Eu tenho técnicos em enfermagem ganhando mais do que enfermeiros. Eu tenho técnicos em farmácia ganhando mais do que farmacêuticos, porque eu preciso de mão de obra técnica. Segunda coisa, dá à pessoa o direito de escolher o que ela quer fazer. A liberdade de você poder escolher a instituição, a cidade e o curso não existe no Brasil, porque o Brasil, ele acha que o governo sabe mais. Então, você me dá seu CEP e eu te digo onde você vai estudar e o que você vai fazer. Isso é muito triste, né? Assim, é muito triste. Então, é um programa excepcional, viu, gente? Os resultados estão aí para ser colhidos já. Bom, e foi uma das coisas que ajudou a melhorar os indicadores de educação de Minas Gerais, porque para entrar no curso técnico precisa estar frequentando a escola. Precisa estar frequentando o ensino médio. Então, isso significa que aquela evasão gigantesca do ensino médio começa a cair, porque senão não tem possibilidade de chegar ao curso técnico. É exatamente isso, porque o curso só pode ser feito por quem está ou regularmente matriculado no 2º e no 3º ano e tem que mostrar a continuidade da matrícula, ou que já completou o ensino médio. Então, eu gerei um esforço para a EJA, para a Prova Brasil e para a não evasão, para a manutenção das pessoas dentro de sala de aula. É um ciclo positivo de estímulo criado em torno do Trilhas de Futuro. E é claro, aí você tem outras coisas junto com isso, né? Nós fizemos o Trilhas dos professores, 20.000 professores fazendo mestrado, especialização e doutorado com bolsa integral nossa, também com escolha livre. Fizemos as reformas das escolas, melhoramos merenda, começamos a distribuir material escolar para aluno de baixa renda. Eu tenho 4.000 escolas, 2 milhões de estudantes. Nossa. Então, eu falo que é um mundo, né? Mexer com isso. Trocamos todos os computadores. Você fala, trocar o computador da escola. Eu falo, não, deixa eu te explicar. Eu comprei 300.000 computadores, não é? É porque a gente fala, trocou o computador da escola, parece que comprou 30 computadores, né? Então, é um esforço de guerra para ter certeza que esses meninos possam estar prontos para o mercado de trabalho. E esse programa Trilhas do Futuro vai escalar no seu governo? Nós já temos 2 bilhões de reais investidos nesse programa e a proposta é não diminuir o ritmo dele em nenhum momento até que a gente alcance os padrões europeus de formação de mão de obra técnica. O que significa isso? Eu tenho que ter pelo menos 20% da minha mão de obra empregada com formação técnica. Em Minas Gerais, nós temos hoje 5 milhões de pessoas com carteira assinada. Quando a gente começou eram só 4 milhões, a gente pode até falar disso, né? 1 milhão de pessoas a mais com carteira assinada. Mas isso significa que eu tenho que formar 1 milhão de técnicos. E aí o dado assustador, eu tenho que formar 1 milhão de técnicos, eu estou formando 100 mil por ano, então eu gastaria 10 anos, eu tenho que acelerar isso, especialmente porque acabo de voltar de Cambridge, onde fui fazer um curso, e o que está sendo indicado para a gente? Que a cada 5 anos você tem que hoje ser capaz de mudar a formação de uma pessoa, porque o treinamento dela vai vencer em 10. Porque as profissões estão mudando por causa de inteligência artificial. Então, no fundo, eu deveria ser capaz de formar 1 milhão de pessoas a cada ciclo de 5 anos. Hoje eu formo 1 milhão de pessoas a cada ciclo de 10 anos. Então, nós vamos ter de dar
mais força para esse programa. Mas só para fazer uma comparação, para quem está vendo a gente falar, legal esse negócio, como é que funciona nos outros estados? O segundo estado em formação técnica do Brasil é São Paulo. Forma 62 mil alunos pela rede estadual por ano. Minas Gerais forma 140 mil por ano, porque eu tenho também as minhas vagas, que são vagas das escolas. Então, nós hoje temos mais do que o dobro de vagas oferecidas por São Paulo e este é um caminho que o resto do Brasil vai ter de seguir. Nós somos o com maior volume, mas os outros vão ter que fazer a mesma caminhada se a gente não quiser continuar sendo um país onde o jovem tem mais dificuldade para arranjar um emprego que o idoso. É a primeira vez na história que isso acontece no Brasil. Ser jovem hoje faz com que você tenha dificuldade de entrar no mercado de trabalho porque ele exige skills, né? É verdade. Ele exige força. E a gente não treinou o jovem para fazer nada. O jovem sabe fazer o que hoje, Dávila? Mexer no telefone celular. E a culpa é dele ou é nossa que não oferecemos mais do que isso para ele? É verdade, é verdade. Não, e cada vez mais, e essa educação continuada, agora, como você bem colocou, não vai poder parar de estudar. Esses cursos mesmo de capacitação técnica, de tempos em tempos, terá de haver uma nova versão para que ele se mantenha atualizado e não perca o emprego para o novo que vem sendo formado pelo Trilhas do Futuro, né? É isso aí. Agora, governador, conta pra gente o que te tira o sono no governo e qual é a sua maior preocupação no terceiro mandato do Novo em Minas Gerais. O que me tira o sono hoje é o crime organizado. Porque nós conseguimos, apesar de sermos vizinhos de São Paulo, do Rio de Janeiro e da Bahia, 3 estados em que, infelizmente, o crime organizado já está instalado, nós conseguimos evitar que o crime organizado esteja presente em Minas Gerais em domínio de território até agora. Então, eu não tenho nenhuma área do estado de Minas Gerais em que a polícia não possa entrar porque o crime organizado tomou conta, como infelizmente acontece em São Paulo, do Rio e na Bahia. Mas o crime organizado não para de forçar a entrada dentro do estado. Eu tenho alguns corredores de escoamento de carga do crime organizado que passam, por exemplo, por Teófilo Otoni, no nosso Vale do Mucuri, que passam pela região metropolitana, que chegam ao Triângulo ou ao sul de Minas e que a gente tem tido cada vez mais dificuldade de fazer com que eles fiquem do lado de fora. Eu já tenho hoje 3.000 faccionados identificados dentro do meu sistema prisional. Já tenho 5 presídios separados só para faccionados. Então, eu pessoalmente estou coordenando o Conselho de Defesa Social numa ação com 5 frentes de trabalho, agora a gente desdobrou em 6, para combater cada uma das formas de financiamento do crime organizado em Minas Gerais. Em ordem de importância. A atividade menos lucrativa deles hoje é ouro, mas ainda é muito importante, 18 bilhões de reais no Brasil. Depois, tráfico de cocaína. As pessoas se enganam, acham que tráfico de drogas é uma grande atividade do crime organizado, é só a 5ª em termos de relevância. Ainda temos falsificação e comércio de cigarros, falsificação e comércio de bebidas, a questão gravíssima dos combustíveis, que as máfias de São Paulo estão entrando dentro de Minas Gerais, então nós estamos agindo contra os postos de gasolina que estão envolvidos com isso, e por fim as fraudes eletrônicas. Então, frentes diferentes envolvendo inúmeros órgãos estaduais e federais coordenados por mim, porque nós não vamos perder essa batalha. O crime organizado não vai se instalar em Minas Gerais, como infelizmente aconteceu em outras regiões do Brasil. O Estado lá vai dar uma resposta dura. E lembrando, o Estado tem o monopólio da violência na repressão da criminalidade. Então, se for preciso usar força, nós vamos usar força. Vamos usar inteligência, enquanto a inteligência for necessária e suficiente, mas nós estamos prontos também para o enfrentamento. Agora, essa inteligência é fundamental, principalmente, para desmantelar a mobilização financeira do crime organizado. Como que é a coordenação com esse trabalho com Secretaria de Fazenda e até mesmo COAF, Receita Federal, que órgãos federais? Como é que isso funciona? Nós temos hoje uma integração muito boa com a Receita e com o COAF, mas nós também temos laboratórios de lavagem de dinheiro para investigações específicas de crimes financeiros espalhados no estado como um todo. Compramos o que há de mais moderno em termos de software para processamento de dados financeiros de organizações e de pessoas. Estamos montando programas como, por exemplo, monitoramento de circulação de veículos dentro do estado, mas não é ver a placa passando. Contratamos a Google num programa muito grande para que a própria inteligência artificial olhe o caminhão passando, busque a nota fiscal no Sistema Nacional e fale, olha, esse caminhão passou, foi e voltou e não tem nota fiscal nem indo nem voltando que acoberte essa carga, tem alguma coisa errada. Ou esse veículo está passando sempre aqui no mesmo horário e nada explica esse tipo de circulação. Ou aconteceu um crime e os veículos que passaram aqui foram... E a inteligência artificial fazer essa leitura sozinha para que a gente possa ter uma capacidade de processamento. Eu já tenho mais de 2.000 câmeras integradas nesse sistema hoje nas nossas rodovias. Então, tem um esforço grande de contratação de tecnologia, sabe, Dávila? A gente tem que entender
que hoje não dá para falar em inteligência policial pensando num homem olhando o documento ou numa mulher olhando uma câmera. Eu preciso de inteligência artificial fazendo o tratamento desses dados para que o volume nos permita ver o que eles estão fazendo. Agora, bom, aí tem um outro pedaço que falta, que é a coordenação com o governo federal, né? Porque as fronteiras no Brasil são extremamente porosas e, infelizmente, essa prioridade de tratar o combate ao crime organizado no governo federal inexiste. Isso vai sobrecarregar os estados, porque tem leis e meios limitados. É o que você falou, é uma coisa de contenção, é não deixar entrar, mas não dá para desmantelar, né? Nós estávamos num avanço muito rápido, por exemplo, nos bancos nacionais, do Banco Nacional Genético, o Banco Nacional de Biometria e o Banco Nacional de Balística. É porque quando uma arma é usada num estado, eu tenho que saber quando ela é usada no outro que foi a mesma arma, ou quando, por exemplo, um bandido deixa vestígio genético num estado, eu tenho que identificar o sangue dele que foi encontrado também numa outra área. Infelizmente, o governo federal interrompeu todos os investimentos nisso no ciclo Lula. Como é que eu falo de controle de tráfico de drogas e armas em Minas Gerais, que não produz droga e não fabrica armas desse tipo, se elas todas entram por uma fronteira que não foi vigiada pelo governo federal, provavelmente na ligação com o Paraguai ou nos nossos portos? Então, nós temos Polícia Federal muito boa, Polícia Rodoviária Federal muito boa, nós temos uma atuação do Exército na região amazônica muito importante, mas precisa de investimento. Investimento em gente, investimento em inteligência, em sistema. E o governo federal não quer gastar dinheiro com isso. Aliás, quer gastar dinheiro só com os amigos. Pior, fica insistindo nessa maluquice esquizofrênica dessa PEC da segurança pública, que quer centralizar no governo federal o controle das nossas forças de segurança. Eu falei assim, se o ministro Lewandowski quiser lá em Minas vai aprender um pouco sobre segurança, minha sua segurança está à disposição dele. Eu tenho absolutamente nada para aprender com o comando da polícia hoje no governo federal. Os meus índices são melhores do que tudo que eles fazem e todos os estados que eles administram. Imagina se nós vamos permitir que o governo federal traga para ele o comando das nossas polícias. A Polícia de Minas Gerais, a Polícia Militar nossa, tem 250 anos. Não tem a menor possibilidade da gente se submeter, especialmente a um governo como esse que está aí. O descuido do governo federal, e aí nesse ponto eu vou ter que concordar com o Bukele, posso ter pontos de críticas à forma como o Bukele faz algumas coisas, mas o Bukele tem toda a razão quando ele diz que não há força maior do ponto de vista de domínio da violência do que a força do Estado. Acreditar que o Estado não consegue controlar o crime é, na verdade, perceber que o Estado é leniente com o crime. É isso que acontece. E toda vez que a esquerda se instala, parece que a leniência aumenta. Eu não sei se é proposital, Návila, você fala assim, eu não sei se a teoria da conspiração está certa ou não. Se é porque eles têm acordos, amigos e apoiadores no meio do crime, ou se é simplesmente porque a esquerda gosta de ver a nossa cultura ser destruída, porque isso faz parte, de alguma forma, do domínio da esquerda intelectualmente sobre as pessoas. Gerar uma sensação de que nada mais merece cuidado. Agora, a situação de insegurança gerada pela falta de investimento do governo federal vai custar caro ao longo dos próximos anos. E já está custando especialmente para os estados litorâneos e estados com fronteiras internacionais. Minas Gerais tem, pelo menos, a vantagem de que eu tenho sempre um colchão de amortecimento de estados em torno de mim. Então, o Goiás é uma fronteira muito segura para nós. O Distrito Federal é uma fronteira de razoável segurança. Agora, na hora que a gente começa a falar, infelizmente, da pontinha do Mato Grosso do Sul, eles têm muita dificuldade ali, o estado é muito grande para pouca gente. Quando a gente começa a falar de São Paulo, o estado é muito poroso, muito problema. Rio de Janeiro nem se fala. Espírito Santo um pouco melhor, Bahia um caos. Agora, governador, uma questão fundamental, Minas precisa continuar atraindo investimento. E vem atraindo bastante investimento privado nos últimos anos, fazendo um trabalho importante. Mas hoje nós temos o menor índice de investimento público e privado da história do país. O que nós podemos fazer em Minas Gerais, você como governador, para convencer alguém a investir em Minas Gerais? Achei que você ia perguntar assim, o que nós podemos fazer para resolver isso? Eu falo, tem que trocar o presidente para conseguir parar de gastar e diminuir o juro, né? Mas, vamos lá. Já que eu não consigo controlar em Minas a política de juros, porque essa, infelizmente, depende do governo federal parar de gastar, e não do Banco Central diminuir os juros, porque eu acho isso tão engraçado. As pessoas falam, mas o Banco Central é que tem que diminuir os juros. Eu falo, não, o governo federal é que tem que parar de gastar para a gente poder diminuir os juros. Mas enquanto isso não muda, é muito curioso como é que a gente colhe bons resultados da seriedade do governador. Os investidores nacionais e internacionais, quando eles precisam vir para o Brasil, precisam ampliar seu investimento, eles têm tranquilidade de escolher Minas Gerais porque eles sabem que, nenhum compromisso vai ser assumido pelo governo sem ser cumprido. 2,
nenhum dinheiro a favor vai ser pedido para que os investimentos aconteçam lá. 3, nós vamos fazer o possível para acelerar os investimentos. Resultado disso, Montes Claros se transformou hoje no segundo maior polo farmacêutico do Brasil e vai se transformar no primeiro na hora que a Eurofarma começar a operar, vai passar a Anápolis. Resultado disso, o sul de Minas se transformou no maior centro logístico do país. É porque está perto de São Paulo. Sim, nós vamos tirar a vantagem dessa localização geográfica privilegiada. A nossa mão de obra é mais barata, nossa estrutura física é mais barata, nós estamos a 80 quilômetros da capital, quando a gente pensa em Extrema, então isso faz toda a diferença mesmo para o sul de Minas. Mas o Triângulo se transformou numa potência agrícola, o Noroeste se transformou numa potência agroindustrial, o centro de Minas continua crescendo em investimento siderúrgico e metalúrgico, porque as pessoas olham para Minas Gerais e veem oportunidades. Falar, mas só indústria básica, né, Matheus? Não, nós somos o centro de engenharia do Google no Brasil, porque nós temos o maior volume de universidades do país. São 12 universidades federais dentro do estado, mais as 2 estaduais, mais 7 universidades privadas. Então, isso tudo faz com que Minas seja um estado competitivo. Gente, governo sério, compromisso, verdade, certeza de que não vai ter aumento de imposto. Porque nós passamos sem aumentar. Acho que as pessoas esquecem, né? Todos os estados do Nordeste aumentaram ICMS. E aí não entendem por que não atrai investimento. Não, mas a explicação é clara, né? Eu vou querer pôr a minha empresa num lugar que me cobra mais e que não consome, porque além de tudo o consumo está todo para baixo. Então, assim, eu falo que Minas é uma prova do funcionamento da curva de Laffer, sem redução de impostos, não tendo aumento. Então, ao não aumentar, porque infelizmente a gente não conseguiu fazer redução por causa da situação fiscal do Estado, mas a gente continua crescendo a ponto de, para o pessoal que fez estatística vai gostar desse dado, a gente representava 8,5% do PIB nacional quando o governo Zema começou. Hoje a gente representa 9,4%. A pessoa fala, mas o crescimento é baixo, né? Eu falo, não, gente, deixa eu explicar. Nós engolimos quase 1% do PIB nacional. Nós engolimos um estado do tamanho de Alagoas. Considerando que o país inteiro cresceu, nós continuamos crescendo, a nossa economia cresceu o suficiente para engolir um estado do tamanho de Alagoas, do tamanho de Sergipe. Então, isso é resultado de seriedade na forma de conduzir conta pública. Entender que segurança existe, saúde existe, educação existe, são prioridades, infraestrutura continua melhorando, mas o Estado vai fazer tudo o que ele combinou e o possível para que os investimentos aconteçam. Eu falei isso outro dia, acharam graça, falou que o Novo devia se apresentar como o novo Partido dos Trabalhadores, porque o Partido dos Trabalhadores é o partido que proporciona oportunidade de trabalho. Tem ninguém proporcionando oportunidade de trabalho igual a gente tem feito em Minas Gerais. O PT devia ser o partido do auxílio, a gente pode trocar, para PA, para o partido do auxílio. Devia ser o partido de quem não trabalha, exatamente, porque dá dinheiro para não trabalhar. Para quem trabalha é que não está trabalhando e não quer trabalhar. Agora, governador, uma área fundamental, o senhor acabou de tocar aí, que é a questão de infraestrutura. A infraestrutura precisa continuar investindo bastante, ainda está muito precário, principalmente em algumas áreas, como estradas. Tem a meta de saneamento básico para atingirmos a universalização até 2030, e tudo isso é capital intensivo, investimento de longo prazo. Então, essa questão da segurança jurídica, o compromisso do Estado é importante. Eu queria que o senhor falasse principalmente desse investimento em infraestrutura, da questão do saneamento, que é fundamental, se Minas vai ou não atingir a meta em 2033 da universalização do saneamento. Vamos lá, vou começar por saneamento, porque a gente tem movimentos importantes essa semana. Está avançando na Assembleia o nosso projeto de privatização da Copasa. A Copasa, diferente da Sabesp, é uma empresa que já é listada em bolsa há mais de 15 anos, com distribuição de dividendos regulares, com administração profissionalizada. Então, a gente tem a impressão que o leilão da Copasa vai ser um leilão ainda mais interessante do que o da Sabesp. Ela é menor do que a Sabesp, obviamente, mas é uma companhia muito mais enxuta e funcional. E qual que é a boa notícia? Ela vem com capacidade plena de universalização, ela já tem hoje, ela vai cumprir todas as metas, ela já está preparada para isso, independentemente da privatização. No prazo até 2033? No prazo até 2033. A gente tem até condição de antecipar. Onde a gente tem água e esgoto, nós vamos universalizar em 29. Onde a gente só tem água e vai ter que criar a estrutura de esgoto, onde a Copasa não é a operadora do esgoto, ela vai conseguir universalizar ao longo de 2031 e 32. Mas, além disso, nós temos outras duas ações importantes. Quando houve o rompimento da barragem em Mariana, nós prejudicamos muito as cidades que ficam em torno do Rio Doce, são 200 cidades. Então nós estamos separando essas 200 cidades do Rio Doce
e vamos fazer um leilão. O Banco Mundial e o AFC estão modelando o leilão para a gente e nós vamos fazer uma PPP só para este bloco, independentemente de Copasa, essas 200 cidades. Por quê, Dávila? Pela primeira vez no Brasil, ao invés de quem vai fazer água e esgoto pagar, nós vamos pôr 7 bilhões de reais para universalizar água e esgoto nessa região, para que possa ser feito com velocidade e tarifa módica. Então, essas 200 cidades vai ser o único leilão inverso no Brasil em que o governo, o poder público, vai colocar 7 bilhões ao longo de 7 anos com risco zero, porque é risco Vale. A Vale é que vai pôr esse dinheiro dentro do Acordo de Mariana, fez parte da nossa exigência, para que possa ter universalização ali nesse lado direito, no leste de Minas. Além disso, na região mais pobre do estado, que é o nosso Vale de Jequitinhonha, nós estamos colocando no começo do ano uma PPP na rua, também para a universalização do saneamento no Jequitinhonha. Então, nós temos 3 frentes importantes hoje em andamento em saneamento. A privatização da Copasa, um investimento de 7 bilhões de reais na PPP do Rio Doce e a PPP do Jequitinhonha com 80 cidades que vão passar a ser atendidas em água e esgoto ali. Isso também vai servir para alimentar a venda da Copasa especificamente a nossa infraestrutura rodoviária. Já está carimbado o dinheiro, faz parte do programa do Propag. Todo o dinheiro arrecadado com a venda da Copasa necessariamente tem que ser revertido em infraestrutura. Por quê? A gente saiu de investimentos anuais de 300 milhões de reais do governo Pimentel para 1,5 bilhão de reais por ano em infraestrutura hoje, mas ainda não é suficiente. Eu consegui fazer 5 grandes concessões, né? Rodoanel de Belo Horizonte, maior obra da história do estado, mais 4 grupos rodoviários, mas eu ainda preciso fazer novas rodadas de leilão. Tem um leilão marcado para essa semana em São Paulo, de Ouro Preto, Mariana, mas nós precisamos também de dinheiro para as estradas que não vão ser concedidas. E aí eu vou usar o dinheiro de Copasa para alimentar esses investimentos, e eu tenho certeza que com isso, mais 1,5 bilhão por ano que a gente tem que investir por conta do Propag, e a Copasa vai nos alimentar isso pelo menos 5 anos, a gente vai conseguir dar um avanço significativo. Eu estou correndo atrás de São Paulo, fazendo o dever de casa que São Paulo fez há 30 anos atrás, com a boa notícia de que a gente também conseguiu, para o caso de Belo Horizonte especificamente, tirar do papel a expansão do metrô. As obras estão a pleno vapor lá, expansão da linha 1, construção da linha 2, trens já vindo da China para cá, vai mudar muito a cara do transporte em Belo Horizonte. Agora, governador, tem um gargalo no crescimento econômico de Minas, e aí eu quero saber como é que o senhor vai enfrentar, que é a questão da energia elétrica. Esse é um grande gargalo do crescimento do PIB mineiro. Como é que nós vamos resolver esse problema? Ô, Dávila, nós já tivemos vontade de mais uma vez conversar sobre isso, né? Por motivos de amigos nossos passando raiva com esse assunto. A CEMIG passou os últimos 20 anos investindo dinheiro fora de Minas. Comprou participação na Light, onde ela teve prejuízo de mais de 1 bilhão de reais, e se a gente não tivesse vendido a Light no momento que nós vendemos, a gente tinha perdido mais 1,5 bilhão. Porque ela já caiu de valor, a gente vendeu a R$20 a ação, está a R$3 agora. Pondo dinheiro no sul da Bahia, em eólica, pondo dinheiro em Santo Antônio, lá naquela usina lá na região amazônica. O que o governador Romeu Zema determinou? A CEMIG só investe em Minas Gerais. Trazendo os investimentos todos para cá, a gente conseguiu começar a construir subestação, porque a CEMIG, que vive de vender energia para mineiro, não tinha energia para vender para o mineiro. É um negócio desesperador. Você fala, o que você faz da vida? Fala, eu vendo energia. Fala, eu quero comprar. Fala, não tem para vender. Hoje isso está melhorando, mas tudo demora. E é por isso que a gente tem brigado pela privatização da CEMIG, transformação da CEMIG Incorporation. A CEMIG gasta 36 meses para instalar uma subestação. Eu consegui fazer 200 nesse período. A gente pegou a CEMIG com 400 subestações, vamos entregar a CEMIG no final desse mandato com 650 subestações, ou seja, eu aumentei mais de 50% a capacidade de fornecimento de energia da CEMIG, mas não é o suficiente. O problema é que ela gasta 36 meses para fazer a instalação da subestação, as concorrentes privadas gastam 18, literalmente metade do tempo. Então, eu falo isso muito, eu não quero vender a CEMIG, não tenho nenhum interesse em vender as ações da CEMIG. Eu quero só transformá-la numa corporação. O governo já tem uma participação muito pequena na CEMIG, a gente só tem 17,5% das ações. O que eu preciso é dar direito de voto para todo mundo, porque aí eu paro de controlar e ela ganha velocidade e Minas começa a ter energia para fazer as coisas. Porque você chegar numa fazenda e ver um pivô sendo rodado na base do gerador óleo diesel é de matar, viu, Davi? Dá até vergonha. E agora vão ter que fazer, né, pequenas hidrelétricas ou
ou com biomassa? Eu falo muito, toda vez que um proprietário rural chega para mim para falar, eu falo, olha, vamos tentar resolver na CEMIG, mas eu vou te falar uma coisa, tenta fazer um circuito fechado, ou biomassa, ou fotovoltaica, porque se depender da rede num estado onde a empresa é estatal, é muito duro. Porque a velocidade de investimento, mesmo que a empresa queira, que seja profissional, como o caso da CEMIG mudou o preço do fornecimento de um disjuntor, tem que licitar de novo. Esse é zero programa, né? E não tem como privatizar a CEMIG? Eu preciso de autorização da Assembleia. A Assembleia decidiu votar nesse momento a privatização da Copasa. A CEMIG, eles pediram para voltar a discutir na hora que eles acabarem de discutir Copasa. Como eles vão discutir Copasa ao longo do próximo mês, eu até brinquei com isso, não preocupa não, outubro está chegando, a gente volta... Vamos resolver o problema. Agora, governador, como é que é o grande desafio na saúde? Saúde é outra coisa também que Minas avançou, mas ainda precisamos avançar mais. Lávila, nós temos um problema na saúde no Brasil que tem a ver com o Pacto Federativo. No Brasil, a saúde é um resultado do município. O município tem que resolver todos os problemas de saúde. Mas ele não tem o dinheiro para resolver o problema. Então, acontece uma coisa em Minas Gerais que me deixa penalizado, é ver o município gastar 40% do orçamento dele para manter os hospitais deles abertos. E isso inviabiliza o resto da infraestrutura. O que a gente fez? Bom, primeiro, eu parei de pagar o hospital porque ele existe. Eu agora só pago o hospital porque ele produz. E aí você pode falar, mas o hospital não se ressentiu disso, porque como é que eu faço hoje? Antigamente, o hospital abria, quantos leitos são? 40. Então, por leito, eu pago tanto, você vai receber tanto por... Não, é o seguinte, todo aumento daqui para frente, eu só te dou dinheiro a mais por produção. E produção é velocidade de liberação de leito, porque eu não quero paciente internado muito tempo, é índice de reinfecção, porque eu não quero paciente tendo que voltar para tratar de novo, e é número de procedimentos realizados. E aí, quanto mais procedimento, quanto mais rápido, quanto menos reinfecção, mais dinheiro eu te dou. E os hospitais estão muito satisfeitos com isso. Quem produz ganha mais dinheiro, quem não produz tem que pensar outra coisa para a vida, para viver. Consegui diminuir drasticamente as filas de cirurgia por conta disso, porque hoje pago um prêmio por operação de cirurgia eletiva. Consegui universalizar o SAMU no estado, tenho serviço de emergência no estado como um todo, não tinha, era metade do estado só coberto por isso. E vamos inaugurar 5 hospitais regionais para reforçar a rede, mais um hospital novo em Belo Horizonte com investimento de R$2,5 bilhões de reais. O HOPE também está sendo leiloado essa semana na B3. O que isso significa? Eu ponho a infraestrutura à disposição do município e melhoro a produtividade dos hospitais. O que continua me preocupando? Como é que os municípios vão financiar a saúde primária? Eu estou repassando, e não é obrigação do Estado, quase R$2 bilhões de reais por ano para os municípios para a saúde primária, Dávila. Para o UBS, posto de saúde. Cadê o governo federal? Assim, essa é a pergunta que eu faço. Cadê o governo federal? Tá gastando muito dinheiro com outras coisas. Então, para de gastar. E gasta com saúde, né? Porque saúde é essencial. O governo federal gasta 12% do orçamento dele com saúde, o município gasta 40%. Isso não é justo, né? O médico de família, que tem um papel fundamental nisso, é possível fazer um prontuário eletrônico desses médicos de família para que nós possamos ter essa informação disponível e, inclusive, melhorar a qualidade da saúde primária? Em Minas, nós tomamos uma decisão muito dura para mim, porque eu sempre achei que o melhor era a gente ter um prontuário eletrônico universal. Só que como cada município decide como é que ele coleta os dados, e eu não posso obrigar o município a adotar o prontuário, e aí o município de oposição não quer adotar nós vamos criar um sistema integrador que vai me resolver. O que ele faz? Ele lê qualquer sistema. Usa o sistema que você quiser, mas o seu sistema tem que estar aberto para o meu integrador ir lá, pegar os dados e alimentar pelo CPF para poder ver o que está acontecendo. Porque não tem cabimento eu repetir exames, paciente já está diagnosticado, médico não ter acesso ao laudo do outro médico sobre o paciente que ele está atendendo. Isso faz com que os procedimentos demorem mais, mas pior do que isso. Isso prejudica muito a saúde do paciente, que muitas vezes tem diagnósticos que são incompatíveis, está usando medicamentos que são incompatíveis, ou está repetindo exames que já podiam ter sido aproveitados de experiências anteriores. Então, a gente está trabalhando no integrador, o protótipo deve começar a rodar no começo do ano que vem, a gente vai começar com alguns municípios e alguns procedimentos. Mas eu estou muito animado. Agora, é duro para mim, viu? Porque eu sempre achei que era melhor ter um documento só para todo mundo, mas aí o problema de você ter autonomia municipal, eu não estou reclamando da autonomia municipal, mas cada prefeito faz o sistema que quer e eu fico... Aí eu desisti, me convenceu a falar, Matheus, para de bater cabeça num problema que você não resolve. Então o integrador agora você resolve o integrador. Resolve o problema. Bom, paciente, deixa o prefeito usar o sistema que ele quiser. Tá bom. Então, especialmente porque em Minas, diferente de São Paulo e Rio,
Os meus hospitais são, na maior parte, filantrópicos. Eu tenho 450 hospitais SUS no estado. Só 20 são do estado. Todos os outros são ou municipais, são 40 e poucos, ou filantrópicos. Nosso sistema filantrópico é muito importante. A saúde pública em Minas já é tocada pela iniciativa privada. Eu sempre chamo a atenção de pessoa falar, vai privatizar a saúde. Falar, em Minas está funcionando bem, porque quem toma conta é Santa Casa, viu? Que já é privada há muito tempo. E aí é que eu não consigo controlar o sistema que eles usam mesmo, né? Eu vou falar para Santa Casa, não, você tem que usar o meu sistema. Eu vou usar o da Federa Santas. Então usa o que você quiser. O integrador vai nos ajudar. Tem tido bons resultados, eu estou animado com a ideia. Agora, um dos segredos de Minas que pouca gente sabe, mas a gente que acompanha muito o estado conhece, é a política ambiental em Minas. Vocês estão fazendo uma revolução ambiental lá, que está passando meio desapercebido da grande imprensa, mas que é algo que vai ter grande impacto na vida dos mineiros. Conta um pouco pra gente. Eu falei que a COP, agora eu quero ver como é que o governo federal vai fazer com o fato de que todos os prêmios internacionais sobre política ambiental são do governo de Minas Gerais, que é um governo de direita, né? E eles acham que a pauta ambiental é monopólio da esquerda, que aliás não faz nada em meio ambiente, além de promover invasão de beirada de rio, desmatamento em beirada de rio, como sem terra. O que a gente fez? Nós aderimos ao Race to Zero com o apoio do governo inglês em 2020, que é a corrida por carbono neutro até 2050. Os governos nacionais não têm conseguido avançar. A gente vê que COP atrás de COP, Paris, eles não conseguiram se mobilizar para fazer as metas de descarbonização andarem. Nenhum deles conseguiu. E aí os subnacionais, os estados, os municípios começaram a engajar na pauta. E não é porque a União é ruim nisso, não. É porque realmente é difícil, né? Você pensa, a União está muito distante da empresa, está muito distante do produtor. Então ela lança política lá, o produtor está nem sabendo o que ela está falando aqui, e a União também tem a menor ideia de como é que o território acontece. Então a gente começou a tomar a dianteira disso, e nós somos hoje o único estado do Brasil que, tem um plano de ação climática completo, tem um inventário de emissão completo, e já tem o monitoramento de todas as metas que foram estabelecidas para o cumprimento do carbono zero. Para cada setor, eu já disse como é que as coisas devem ser feitas, e ao invés de fazer como o resto do mundo começou a fazer e agora já começou a mudar, e é por isso que nós fomos premiados na ONU, nossa, Escócia e Califórnia. Nós chamamos o setor produtivo e falamos aqui, deixa eu te falar, como é que você vai resolver o problema da emissão do seu carbono? Porque não adianta, Dávila, eu dizer que a agricultura vai emitir menos carbono. Não, como? Você tem que chamar o cara. Não, a construção. Chama a indústria. Então, nós assinamos o nosso compromisso com a Federação da Indústria e a Federação da Agricultura, assinando juntos. Nós fizemos um inventário junto com eles participam do comitê de monitoramento. Isso muda muito a forma como a gente se relaciona com cada uma das indústrias. Temos desafios? Temos. Zerar o carbono de aço, e Minas é o maior produtor de aço do Brasil, é um desafio. Zerar o carbono do cimento, e Minas é o maior produtor de cimento do Brasil, é um desafio. E zerar a produção, nós temos outros dois muito dramáticos, que são a emissão de metano pelo gado e a emissão de CO2 pelos veículos pesados. Mas estamos trabalhando com cada um dos setores, mão dada, para falar qual que é a solução. Lembrando para todo mundo que está em casa aí, que gosta do tema ecológico, viu, gente? Carro elétrico é solução para europeu, tá? A nossa solução aqui chama etanol. Você não precisa nem trocar seu carro. Basta você parar no posto e colocar etanol ao invés de colocar gasolina. Dado para quem gosta de número. Um carro a gasolina tem 80% de eficiência energética de um carro elétrico e custa 40% do preço de um carro elétrico. Então não tem sentido a gente falar em eletrificação de frota, nós temos que falar em consumo de etanol. Tem muita gente discutindo carro 100% etanol. Pode fazer, eventualmente para dar algum privilégio tributário, mas os nossos carros já são todos flex. É só na hora de abastecer só com etanol. O nosso desafio no Brasil, na matriz energética, não é no carro leve, é no veículo pesado. Como é que a gente faz? E aí também uma ignorância. O governo federal está colocando 350 milhões de reais, por exemplo, em Belo Horizonte, para comprar um ônibus elétrico. Vai comprar 100 ônibus elétricos. Com 350 milhões de reais, ele conseguia comprar 700 ônibus novos com motor Euro 6. A idade média dos ônibus em Belo Horizonte é de 17 anos, o que significa que eles não têm nem classificação Euro nos motores deles. Eles poluem 8 vezes mais do que um motor Euro 6. Se o governo, ao invés de comprar 100 ônibus elétricos, comprasse para a gente 700 ônibus Euro 6,
a gente tinha resolvido um problema muito maior do que o que eles vão resolver. A lógica de uso do dinheiro no Brasil é muito maluca. Assim, parece que ninguém faz conta. A gente é movido por modinha. O poder público tem que parar e fazer conta. É igual a dona de casa. Na hora de comprar a televisão para assistir o jogo da Copa, não é só saber se a televisão grande cabe na sua casa. É olhar qual que você dá conta de comprar. E comprar aquela que faz sentido para você. Ah, mas eu vi no filme. Eu falei, não, esquece o filme, meu filho. Qual que é o seu orçamento? Resolve o problema da sua casa. Mas isso é uma coisa muito importante, essa pauta ambiental de Minas, porque é por meio do mercado que se resolve a questão ambiental e não por meio do Estado se intrometendo em temas, trazendo a iniciativa privada. Por isso que eu acho que o caso de Minas é exemplar. E precisa ser mais divulgado, viu, governador? Um pouco mais de publicidade. Divulgar mais. O mineiro é igual pato, né? Bota ovo grande, mas não cacareja igual galinha. Eu vou te falar mais, viu? Acho que a gente tem um desafio para o próximo mandato federal, que é a gente tentar discutir uma coisa que é uma lenda no Brasil. A gente acha que quanto mais burocrático for o processo de licenciamento ambiental, maior a segurança. Sendo que, na verdade, a segurança não vem do licenciamento, vem da fiscalização. Se o empreendedor está dizendo para mim que vai cumprir a lei, se eu tenho técnicos assinando os laudos dele, dizendo que a lei está sendo cumprida, muito mais importante que o papel mostrar que está cumprindo, é alguém ir lá olhar para ver se aquilo está acontecendo. O Brasil, ele mira muito na burocracia do procedimento de aprovação e não se preocupa com fiscalização. As nossas barragens em Minas romperam, não é porque elas não estavam licenciadas, elas foram licenciadas no papel, elas eram lindas, maravilhosas e seguras. Só que ninguém da Agência Nacional de Mineração foi lá olhar a situação de cada uma das barragens. Então, a gente precisa começar a discutir licenciamento no Brasil numa outra lógica, sabe, Dávila? Parar de olhar para o empreendedor, para o particular, como se ele fosse necessariamente um criminoso e começar a fiscalizar para ver se ele está fazendo o que ele se comprometeu a fazer. Menos burocracia no licenciamento, mais rigor na fiscalização. E para isso, nós precisamos de um governo federal que veja o empresário como aliado e não como a vaca leiteira para tirar mais dinheiro por meio de impostos. Matando a vaca. Matando a vaca. É isso aí. Governador, grande prazer em tê-lo aqui na entrevista com o Dávila. Muito obrigado e muito boa sorte nesse pleito de 2026. Estou animado, vai dar certo. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br. Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.